Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pelo Rodoanel Mário Covas, SP-021, e BR-050 começando nas proximidades de Osasco e avançando em direção a Jundiaí, ambas cidades do estado de São Paulo, por 63 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 11h46 da manhã de um sábado, 21 de dezembro. O carro está em movimento, mas a velocidade é uma ironia. Estamos nos últimos suspiros da BR-116, na transição caótica para o Rodoanel Mário Covas, nas profundezas da zona oeste da Grande São Paulo, nas imediações de Osasco. O mundo, que minutos atrás parecia estar acabando em um dilúvio, agora começa a respirar, mas a cicatriz da tempestade está por toda parte. A chuva forte, que transformou a rodovia em um rio, acaba de parar. Não foi uma diminuição gradual, foi como se uma torneira celestial tivesse sido fechada. O que resta é o caos. O céu ainda é um chumbo, um teto de nuvens escuras e pesadas que promete mais água, mas por enquanto, se contenta em gotejar uma garoa fina e irritante. O ar é uma sopa de umidade, ozônio e o cheiro químico de asfalto molhado e pneus. Os limpadores de para-brisa, que estavam em velocidade frenética, agora trabalham em um ritmo mais lento, intermitente, varrendo a garoa residual. A jornada que se inicia agora é uma fuga para o norte, de Osasco para Jundiaí, uma travessia que me levará do epicentro do caos urbano para o coração da opulência rural do interior paulista, usando duas das mais importantes obras de engenharia do país, o Rodoanel Mário Covas e a histórica rodovia Anhanguera, que neste trecho carrega a designação federal de BR-050. A primeira parte desta jornada é uma batalha pela sobrevivência no Rodoanel. A saída da BR-116, a Regis Bittencourt, para o Rodoanel Mário Covas, o SP-021, foi um batismo de fogo e água. Agora, estou na grande alça de concreto, um viaduto monumental que voa sobre os bairros de Taboão da Serra e Osasco. Daqui de cima, a visão é apocalíptica e, de uma forma terrível, magnífica. A cidade, lavada pela tempestade, se estende até o infinito. Vejo um mar de telhados, de lajes expostas, de comunidades que se agarram aos morros, com a água da chuva descendo em torrentes pelas vielas. E vejo os rios. O Rio Pinheiros, e outros córregos, que não consigo nomear, estão visivelmente cheios, com suas águas cor de chocolate transbordando sobre as margens de concreto. O tráfego está completamente parado. O dilúvio recente criou pontos de alagamento intransponíveis nas pistas mais baixas, e o que resta é um congestionamento absoluto, um estacionamento a céu aberto sobre um viaduto. O Rodoanel foi concebido como a solução para este caos, um anel viário de alta velocidade para desviar o tráfego de caminhões da capital. É uma obra de engenharia faraônica, uma sucessão de túneis e viadutos que cortam a metrópole sem tocá-la. Mas, neste momento, ele é apenas mais uma artéria entupida. O carro avança metro a metro. O som dominante é o de motores a diesel em marcha lenta, o cheiro de fumaça se misturando à umidade. À minha volta, centenas de caminhões, os mesmos que me acompanharam desde o sul, esperam com uma paciência que parece sobre-humana. Após o que parece ser uma eternidade, mas que foram talvez 20 minutos de um para-anda doloroso, o trânsito começa a se mover. A água nos túneis baixou, e o fluxo é liberado. O carro ganha velocidade, e eu finalmente posso experimentar o Rodoanel Oeste como ele foi projetado. A rodovia é uma obra de arte de concreto. Ela voa sobre os vales, sobre os bairros de Carapicuíba e Barueri. A paisagem urbana é densa,
Uma mistura de bairros de classe média, grandes condomínios fechados e parques industriais modernos. Vejo as placas que indicam as saídas para as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, artérias que sangram para dentro da cidade. A flora, aqui, é o gramado aparado dos canteiros centrais e as árvores plantadas de forma ordenada nos taludes. A fauna são os urubus que planam sobre um aterro sanitário próximo. E então, o céu começa a mudar. O teto de nuvens pesadas se quebra. O nublado da previsão começa a ceder. O sol, agora já passando do meio-dia, encontra uma fresta. Um facho de luz desce e ilumina a cidade molhada. O efeito é espetacular. O asfalto brilha, e o vapor começa a subir da pista, criando uma névoa baixa e luminosa. A promessa de sol entre nuvens começa a se cumprir, e a atmosfera da viagem muda da opressão para a esperança. Aproximo-me do Grande Nó Viário, a encruzilhada que é o meu verdadeiro ponto de partida para o interior. O Rodoanel encontra o sistema Anhanguera Bandeirantes. É o maior complexo viário da América Latina, um emaranhado de alças, de viadutos e de pistas que se cruzam em múltiplos níveis, um monumento à engenharia de tráfego. Sigo as placas verdes, gigantescas, que apontam para BR-050 BSP 330, Rodovia Anhanguera, interior. Eu entro na alça de acesso, uma curva longa e elevada que me faz voar sobre outras pistas, e então, eu aterriço. O momento em que o carro toca o asfalto da rodovia Anhanguera é uma transição completamente diferente da que seria na sua rodovia irmã, a Bandeirantes. A Anhanguera é a velha senhora, a pioneira, a estrada que carrega a história. A Bandeirantes, que eu sei que corre paralela a mim, a poucos quilômetros de distância, é a pista de veludo, a via expressa estéril e perfeita. Mas a minha rota, a BR-050, é a Anhanguera. E ela tem alma. Ela é a estrada de trabalho. O asfalto é bom, mas não é o tapete da Bandeirantes. É um asfalto mais escuro, mais remendado, mais vivido. O tráfego é mais denso, mais sujo, mais democrático. Aqui, os caminhões-tanque, os ônibus de linha e os carros de empresas se misturam em um fluxo constante e operário. A estrada não contorna as cidades, ela as corta ao meio, uma cicatriz de progresso que se integrou à paisagem urbana. A primeira parte da Anhanguera é uma continuação da metrópole. Atravesso o município de Perus, e a paisagem à minha direita é dominada por uma visão quase lunar e a gigantesca cratera da Pedreira de Cantaria, uma das maiores da América Latina, um buraco colossal de onde saíram as pedras para construir parte de São Paulo. A estrada corre espremida entre estes cortes de rocha e a linha de trem. E então, eu passo pela primeira de muitas praças de pedágio, um ritual constante nesta jornada pelo interior paulista. O carro para. O pagamento é feito, a cancela se abre, e a viagem recomeça. O céu, agora, é um definitivo sol entre nuvens. A luz é forte, e o calor do meio-dia começa a secar o mundo de forma acelerada. A paisagem urbana de Perus e Caieiras, com suas fábricas de papel e de cimento, começa a ceder. A Anhanguera se torna mais verde. E é aqui que a história da estrada se torna palpável. Esta não é apenas a rodovia Anhanguera, esta é a Via Anhanguera. O nome é uma homenagem direta a Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que em tupi significa diabo velho. Foi ele, o bandeirante, que no século XVII forjou este mesmo caminho, esta mesma rota, subindo os rios e cortando a mata em busca de ouro e de escravos indígenas. A lenda diz que ele ateou fogo em aguardente para convencer os índios a lhe mostrar o ouro, ganhando seu apelido temível. Eu estou aqui, 300 anos depois, em um carro com ar-condicionado, deslizando a 110 km por hora sobre o mesmo solo que ele levou meses para conquistar a pé, com facão e arcabuz. A rodovia moderna, a BR-050, é um monumento asséptico a uma história de brutalidade e de coragem. O progresso pavimentou o rastro de sangue dos pioneiros. O tráfego na Anhanguera é um organismo próprio. A faixa da direita é o domínio dos caminhões pesados, os que levam a produção industrial de São Paulo para o Triângulo Mineiro e para Brasília, pois a BR-050 é o caminho para a capital federal.
A faixa da esquerda é para os carros de passeio e os ônibus de luxo, que fazem a linha São Paulo-Campinas, São Paulo-Ribeirão Preto. É uma estrada de negócios, de estudantes, de representantes comerciais. A fauna que vejo é a da adaptação. Gaviões carcarás, com suas cabeças de águia, postam-se nos postes de iluminação, observando a estrada, uma fonte fácil de alimento com os animais atropelados. Quero-queros correm histericamente pelos canteiros centrais, seus gritos agudos mal sendo ouvidos acima do rugido dos motores. E então, surge um dos ícones das estradas paulistas, as paradas de beira de estrada. A Anhanguera, sendo a via mais antiga e tradicional, abriga algumas das mais famosas. As placas azuis gigantescas anunciam o posto Graal ou o complexo Frango Assado. Elas não são meros postos de gasolina, são centros de entretenimento e de alimentação. Eu não paro, mas o conhecimento prévio me permite visualizar a cena. O estacionamento está lotado de ônibus de turismo e de carros de famílias. O cheiro de pão de queijo recém-assado e de frango na brasa domina o ar. A lanchonete é um caos organizado, com dezenas de funcionários uniformizados correndo para servir o famoso pão na chapa e o café com leite. Há uma padaria com pães artesanais, uma loja de doces e de queijos do interior, uma banca de jornais, e muitas vezes, lojas de artesanato e de chocolates finos. É o ponto de encontro, o oásis de conforto que quebra a monotonia da viagem. A paisagem se torna cada vez mais rica. Deixei para trás os grandes centros logísticos de Cajamar, que vejo à distância, galpões colossais de empresas como Mercado Livre e Amazon, que escolheram esta rota pela sua eficiência. Agora, o verde se torna mais agrícola. Estou entrando na região de Jundiaí, o portal do Circuito das Frutas. A terra vermelha, rica e fértil, começa a aparecer nos cortes da estrada. E a primeira grande cultura da região se revela, os vinhedos. Jundiaí é a terra da uva. Vejo as plantações de uva, com seus parreirais alinhados em fileiras perfeitas, escalando as colinas. Muitas delas são cobertas por telas, para proteger as frutas do sol e dos pássaros. As placas na rodovia começam a anunciar as adegas e as vinícolas, com convites para degustação de vinhos e de sucos artesanais. É uma paisagem que remete à Itália, mas com um sotaque brasileiro, uma herança da imigração italiana que moldou esta parte do interior paulista. E então, um marco geográfico monumental se ergue à minha esquerda, e a Serra do Japi. É uma cadeia de montanhas que se destaca na paisagem plana do Planalto, uma muralha de um verde escuro e profundo. A serra é uma das últimas grandes reservas de mata atlântica de interior do estado de São Paulo, uma ilha de biodiversidade cercada pela urbanização e pela agricultura. A rodovia corre ao longo de sua base por vários quilômetros, e a visão da montanha, com suas encostas íngremes e seu topo muitas vezes coberto por nuvens próprias, é um contraponto selvagem à engenharia da estrada. Ela é o pulmão verde da região. A aproximação de Jundiaí também é anunciada pela indústria. A cidade não é apenas agrícola, é um dos maiores polos industriais e logísticos do estado. Da rodovia, vejo os complexos gigantescos de empresas multinacionais. A Anhanguera corta a cidade ao meio, e eu vejo as fábricas da Coca-Cola, da Foxconn, da Ambev, centros de distribuição colossais que usam a localização privilegiada de Jundiaí, no entroncamento da Anhanguera com a Bandeirantes e a Dom Pedro I, como seu principal ativo. A visão da fábrica da Coca-Cola, com seus silos prateados e a logística frenética de caminhões vermelhos entrando e saindo, é um dos marcos da chegada. E é aqui, no auge da minha viagem pelo corredor do progresso, que a realidade do destino se impõe, exatamente como a previsão indicava, o congestionamento. A rodovia Anhanguera, que fluía a 110 km por hora, de repente encontra uma parede de luzes de freio. A velocidade cai para 80, 60, 40, e logo, estou em um para-anda. É o acesso a Jundiaí. A cidade cresceu tanto, e o fluxo de caminhões para seus distritos industriais é tão intenso, que o acesso à cidade pela Anhanguera se tornou um gargalo crônico. O sonho da velocidade perfeita morre na porta de entrada da cidade. Estou preso em um mar de carros,
de SUVs e de caminhões, todos tentando acessar a mesma saída. O sol, que agora brilha forte por entre as nuvens, aquece o carro parado, e a impaciência, que havia desaparecido, retorna com força. São 12h35 da tarde. O céu é um balé de sol e nuvens, e o calor é de pleno verão. Após uma longa e lenta batalha no congestionamento, eu finalmente chego ao trevo de acesso de Jundiaí. O objetivo desta etapa da viagem está completo. Foi uma jornada de contrastes absolutos. Começou sob o dilúvio e o caos urbano de Osasco, atravessou a história e a indústria da rodovia Anhanguera, voou sobre o rastro dos bandeirantes, e terminou na realidade prosaica de um engarrafamento na porta de entrada de uma cidade próspera. O carro agora navega pela alça de saída, deixando a BR-050 para mergulhar nas avenidas de Jundiaí, e a mente leva consigo a sensação de ter viajado não apenas pelo espaço, mas por diferentes camadas da economia e da história de São Paulo. Piada sobre o trajeto. O que o Anhanguera, o bandeirante, disse para o motorista moderno preso no congestionamento de Jundiaí? Calma, meu chapa. Eu levei 3 meses para chegar aqui, lutando contra índios e onças. Você está há 20 minutos parado com ar-condicionado e reclamando.